Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso curso aí de análise espacial de sistemas de transporte utilizando QGIS. Eu sou Imar Lopes e iniciamos aí a nossa primeira videoaula, onde a gente vai começar a tratar informações aí básicas, iniciais aí sobre geoprocessamento. E essa primeira parte é dividida ali em introdução ao SIG, ao QGIS, modelagem cartográfica, integração de dados e banco de dados geográfico. Então, nesse tópico da primeira semana, da parte um, nós vamos começar aí hoje sobre uma introdução a SIG e conceitos, né? Bom, inicialmente o porquê do geoprocessamento, né? O geoprocessamento é a ferramenta aí que permite a gente trabalhar com informações, né, que tem uma componente geográfica, ou seja, existe uma localização em algum ponto da superfície terrestre, né? Então, eu até digo aqui embaixo, né, se o onde é importante para o seu negócio, né, e para essa área de transporte é importante você saber onde estão os objetos, onde estão as linhas de transmissão, as linhas de comunicação entre os objetos, né? O onde é importante, o geoprocessamento com certeza é a tua ferramenta de trabalho, né? Então é uma área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar a informação geográfica. Bom, um pequeno histórico, né? Começou lá nos anos 50, mas as primeiras tentativas de automatizar aí a produção e manutenção de mapas, né? Porque o processo manual, você fazer tudo na mesa de desenho, usando o desenho tradicional ali, cartográfico, era muito custoso, né? E depois, realmente, nos anos 60, o Canadá foi um dos pioneiros aí, quando criou um sistema muito específico para inventário de recursos naturais, né? E foi o preâmbulo ali dos primeiros sistemas de informações geográficas. Mas depois, nos anos 70, foi quando surgiu realmente o conceito de SIG, né? Ou de GIS, de Geographic Information System. E vocês notam que nessa época também surgiu os sistemas CADs, né, que eram dedicados aí à parte de arquitetura, a desenho, né, de figuras geométricas regulares, né, de feições muito usadas aí na engenharia, na arquitetura, e que também, né, evoluiu para a parte de geoprocessamento, mas muitas prefeituras, inclusive no Brasil, utilizavam plantas da sua prefeitura, né, num ambiente CAD. E aí, inclusive, muitos SIGs depois evoluíram para criar mecanismos de conversão ou de importação de arquivos DWG, né, DGN, para os sistemas de geoprocessamento. Bom, mas nessa época você tinha aí sistemas que somente quem tinha muita grana trabalhava aí o geoprocessamento, porque eram sistemas muito específicos. E aqui a gente teve um exemplo de um sistema que foi adquirido pelo INPE, né, em 1974, que era o famoso I-100, que era uma máquina aqui que ocupava praticamente uma sala aqui toda refrigerada, porque você tinha aqui equipamentos que precisavam ser mantidos a baixa temperatura para funcionar perfeitamente, com unidades de fita e uma telinha onde você tinha num monitor de 512 por 512 pixels, né? Então era uma resolução muito baixa para poder fazer a visualização de imagens de satélite, porque nessa época o INPE adquiriu uma antena, né, que foi instalada em Cuiabá, considerada ali pelo raio da antena o centro ali da América do Sul, né? Então pega todo o Brasil, inclusive vários países inteiros aí da América Latina, né? Então até hoje a gente tem lá então a antena que grava as imagens de satélite do Cibers, do Amazônia 1 e de outros satélites também, tá? Inclusive, ao longo do curso aí, se precisar, a gente pode dar alguma palhinha aí também sobre o uso de imagens de satélite. Mas, a princípio, não é o foco de trabalhar com sensoriamento remoto nesse curso, tá?
Bom, nos anos 80, então, lidar com aquele equipamento muito grande e custoso estava ficando muito caro. E aí o INPE começou a desenvolver seu próprio sistema de geoprocessamento. Então, além de desenvolver o software, nós desenvolvemos também o hardware, né? E nos anos 80 aqui, com a popularização de microcomputadores, né, de PCs, né, foi criado aqui, além de centros internacionais, aí, como o National Center for Geographic Information and Analysis, nos Estados Unidos, onde nessa época também se estabeleceu realmente a disciplina de geoprocessamento. Aqui no Brasil a gente começou a desenvolver o CITIM e o SGI, que eram dois sistemas, um para tratamento de imagens e outro para a parte vetorial, né, a manipulação de mapas, pontos, linhas e polígonos. Mas aqui, como você não tinha ambiente Windows, né, você trabalhava numa placa gráfica desenvolvida pelo próprio INPE. Você tinha então dois monitores, um para o menu do software no ambiente MS-DOS. Eu acho que talvez muitos de vocês nunca chegaram a conhecer o MS-DOS, vocês já partiram direto para o ambiente Windows, né? Mas eu trabalhei muito no DOS. E depois aqui no outro monitor você tinha a visualização da imagem ou do mapa aqui, tá certo? Nos anos 90, com o surgimento de alguns softwares livres, e aí no INPE a gente desenvolveu o Spring, né, que é o Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, e a partir de 96 a gente lançou a versão Windows e ela passou também a ser um software livre. Tá? Nas primeiras versões do Spring, existia uma empresa aqui em São José, né, que Geosistemas, que comercializava o Spring para pagar royalties para o INPE na época. Tá? Mas depois virou software livre. Nos anos 2000, a gente começa a ter uma popularização de um ambiente de internet, né? E aqui no INPE a gente começa a desenvolver uma nova biblioteca que hoje praticamente substitui tudo que a gente tinha no ambiente do Spring. Porque aqui a gente passa a utilizar uma biblioteca de geoprocessamento de código aberto, que dá suporte para o desenvolvimento de aplicações em geoprocessamento. E o TerraView do INPE foi um desses softwares que surgiu como suporte aqui usando a TerraLib do INPE. Né? Em 2010 a gente teve um avanço, né, em sistemas para trabalhar não só o espaço, mas também o tempo, e começa a surgir, inclusive, também avanços na criação de cubos de dados. E, por outro lado, também surge o padrão internacional OGC. Né? Na verdade, ele começou lá no início de 2000, mas as primeiras versões começaram a surgir aí dos softwares em 2004, 2005, começaram a surgir. E a TerraLib do INPE hoje também aderiu a esse padrão internacional. E o QGIS também está dentro dos softwares que aderiu ao padrão internacional. Né? Igual a gente tem o ISO aí para vários produtos no mercado, você tem o ISO, né, que é o padrão OGC para essa área de geoprocessamento. Ok? E na evolução aí, 2020 para frente, a gente tem um avanço muito grande no uso de drones para mapeamento, atendimento a áreas afetadas por desastre e fazer o uso de linguagens de script associada ao SIG. E o QGIS é um exemplo aí que você tem de forma nativa aí a linguagem Python, que tem hoje muitas bibliotecas de geoprocessamento associada ao Python, e também a linguagem R, né? São duas linguagens fortes aí no mercado de geoprocessamento, que se vocês tiverem oportunidade, façam cursos de R, de Python. Inclusive aqui no INPE a gente tem um curso que é dado para pós-graduação chamado Programação para Sensoriamento Remoto. Né? O foco é na área de processamento de imagens, mas você tem toda a parte vetorial também, você pode estar utilizando a linguagem Python e R para criar novas funcionalidades, novas funções, otimizar procedimentos rotineiros, usando essas linguagens aí. E surge também uma infinidade de bibliotecas para aplicações web. Tá? Então hoje você vê portais web
de geoprocessamento fazendo coisas maravilhosas aí, né? Aqui no INPE a gente, né, no 2019 a gente criou um projeto que está aí bombando nessa área também de Big Data, né, de grandes volumes de dados matriciais, que é um cubo de dado matricial espaço-temporal. Quer dizer, você tem ali a data com várias bandas e ainda você tem o espaço, né, além do espaço, você tem o tempo. Você pode ter imagens de várias épocas, de vários anos. E aí você poder executar, usar funções em R e Python para fazer análise sobre cubos de dados, sem ter a necessidade de trazer o dado para o seu computador. Isso que é muito legal, né? Igual a Amazon também tem lá seu cubo de dados, você pode estar usando o do INPE aqui para fazer a análise em vários cubos aqui de diferentes satélites, sem necessidade de ter que ficar fazendo download de muitos arquivos, né, que seria muito custoso. E aí você pode estar usando a infraestrutura nossa aqui para fazer as suas análises, né? Bom, exemplo pioneiro na área de geoprocessamento, a gente pode citar aí esse de Londres, né? Onde o Dr. John Shaw, preocupados com essa questão da cólera, né, na cidade de Londres, teve a brilhante ideia de pegar a planta da cidade, né, e plotar na mesma planta os pontinhos aqui com as ocorrências de casos de cólera, né, e também a ocorrência da instalação de algumas bombas de abastecimento de água da cidade, né? E aí, por uma simples correlação espacial, né? Na verdade, na época você não tinha ainda computadores para poder trabalhar o geoprocessamento, né? Então, alguns livros aí na área de geoprocessamento mostram esse exemplo clássico aí, que da simples correlação espacial entre a localização, os clusters, né, de ocorrência de cólera e a localização de algumas bombas de abastecimento, se tomou a medida de trancar. Inclusive tem algumas fotos na internet que você mostra correntes amarrando essas bombas aqui para que a população deixasse de consumir água daquela bomba por ela estar contaminada. E foi nessa época que se identificou que o vetor da transmissão da cólera era exatamente a água contaminada de alguns poços. Ok? Bom, mas vamos aos dados espaciais geográficos, né? Em geoprocessamento, a gente possui uma natureza dual da informação, né? Que é a sua localização geográfica e os atributos descritivos. A localização representa o fenômeno na superfície da Terra, né? Dentro de um modelo cartográfico, né? Dentro de uma modelagem cartográfica conhecida. A gente vai falar também dessa parte cartográfica, muito importante, né? Conhecer esses detalhes dentro do ambiente de SIG, assim como os atributos que descrevem aquele fenômeno. Então, os dados espaciais e a sua representação no computador fornecem diferentes percepções do espaço. Então, você pode ter a sua geometria formada ali por ponto, por linha, por polígono, ou até um conjunto de pixels, aonde você pode estar associado àquela feição, você ter uma pasta ali com ou vários atributos alfanuméricos descrevendo aquela feição, aquela localização geográfica. E aquela localização pode ter diferentes percepções em função das ferramentas que você está utilizando aí no geoprocessamento. Como, por exemplo, aqui, uma visão da cidade aqui do Rio de Janeiro por uma imagem de satélite, onde você vê com diferentes cores aqui, manchas de áreas mais esverdeadas aqui, mostrando áreas aí de vegetação na região de serra, e manchas aqui com essa cor mais rósea, mostrando áreas urbanizadas, né? Na região toda aqui da Baixada Santista,
desculpa, da Baixada aqui fluminense, a cidade do Rio aqui com os bairros, né? O entorno aqui da praia aqui de Copacabana, e depois aqui essa outra região aqui da Restinga, né? Da cidade aqui do Rio, né? Uma outra visão do mesmo espaço geográfico poderia considerar exatamente regiões delimitadas aqui por um setor censitário, né? Que seriam polígonos delimitados arbitrariamente aqui pelo pessoal do IBGE, né? Que define as áreas aí em que serão definidas aí para trabalhar essa questão de recenseamento, de áreas prioritárias a alguma atenção especial, a concentração populacional. Então, os setores são definidos aí com vários critérios, e é uma das maneiras de você perceber o espaço por polígonos, né? Definindo essas regiões. Ou por superfícies de decisão, né? Em vez de eu olhar o setor censitário com o seu valor do IDH, por exemplo, eu poderia trabalhar uma imagem em níveis de cinza aqui representando toda a variação do IDH. Então é uma outra maneira de eu ver o espaço, em vez de forma discreta na forma de polígono, trabalhar de forma contínua, né? Por uma superfície de decisão aqui, com uma variação contínua do valor da variável em estudo, né? No caso aqui, essa figura aqui representa a variação do IDH dentro da cidade do Rio. E você vê as manchas mais escuras com menor valor do IDH, manchas mais claras com maior valor do IDH, né? Aqui um outro exemplo em função desse particionamento do espaço também por uma subdivisão planar, né? E eu analisar o valor do IDH por cores, e aí cada polígono ele vai pintar com uma cor sólida, né? Uma única cor. Então você teria um mapa como esse, mostrando aqui, né, a variação do IDH, inclusive aqui em azul, os maiores valores, né, que vem aqui exatamente para essa região do interior de São Paulo, para essa região aqui como é que chama a cidade aqui? Ribeirão Preto, né? E as menores regiões com IDH aqui da região do Vale do Ribeira, né? E essa mesma, em vez de analisar de forma discreta, né? Eu posso analisar essa área também de forma contínua aqui, usando uma imagem em níveis de cinza, né? É que sobre essa imagem eu coloquei também a divisão planar, mas o que me interessa nessa superfície aqui de baixo é avaliar de forma contínua a variação do IDH. Aqui já um outro exemplo de um outro espaço, mas é em função da técnica de análise utilizada. A gente vai ver ao longo do curso aí as técnicas de sobreposição de mapas, né? E aqui do lado esquerdo eu usei uma técnica de inferência booleana, onde eu tenho uma superfície de decisão que é verdadeiro ou falso. Isso é, ocorre ou não ocorre a concentração de um minério, né, que eu estou buscando na região de Poços de Caldas, a mineralização de urânio. Então, nessa formação geológica aqui de poços, eu tenho a concentração de algumas áreas onde ocorre o minério aqui de urânio, tá? E a mesma área sendo analisada por outras técnicas de análise, né, com uma superfície, por uma outra técnica que me mostra um detalhamento dessas áreas mais mineralizada, né, em vez de ser somente verdadeiro e falso, uma variação de baixa, média, alta, muito alta a concentração, utilizando, talvez, em vez de ser uma técnica booleana, usar uma técnica fuzzy, ponderada, usando talvez a técnica AHP para definir diferentes pesos para as variáveis a que eu estou fazendo aqui o cruzamento dos mapas,
e permitir que do resultado final eu tenha uma informação mais precisa na indicação das áreas onde realmente, se eu bater o martelo lá, eu vou encontrar o mineral na concentração que favorece a sua extração. Tá? Já nessa outra imagem aqui, da esquerda, né, se eu fornecer um mapa como esse, o geólogo lá, o cara que vai fazer a prospecção, é, pode gastar um recurso muito alto de tentar encontrar o minério nessas regiões que estão aqui em verde e o minério não ter o teor adequado para seu aproveitamento. Né? Já nessa outra aqui da direita, você com certeza vai ter maior sucesso. Ok? Bom, outra maneira de ver o espaço também na forma de clusters, né? Utilizando diferentes critérios aí para identificar áreas com maior incidência de crime, de incidência de doenças. Então você pode usar técnicas de cluster, de kernel, que a gente chama, né? que são a nuvem de pontos representada por um dado matricial com diferentes cores ali, né? E também a percepção do espaço de forma temporal, né? Aqui no INPE a gente desenvolveu uma biblioteca chamada Terra-ME, que é exatamente para trabalhar essa questão do espaço-tempo. Você fazer simulações, você fazer a geração de cenários para evolução de alguma variável ambiental, né? Então, o exemplo aqui de uma simulação de um escoamento superficial de água, se está previsto chover, eu posso fazer chover nessa região de serra e no tempo igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, segundos, horas, eu posso ter uma ideia do escoamento superficial nesse ponto que está aqui em vermelho, onde está a minha cidade. E aí você pode avaliar se o fluxo, né, eu transformar o fluxo ali, a vazão, em cota de inundação, verificar que realmente ali eu posso ter um problema de inundação naquela área, né? E acionar a defesa civil, coisa do tipo, para atender a população. Ou nesse outro exemplo aqui, trabalhar a questão do desmatamento, né? Isso ocorre muito aqui na Amazônia, onde você tem, uma vez que você pavimenta uma rodovia, você pode ter o desmatamento ao longo dessa estrutura de espinha de peixe que a gente reconhece tipicamente nas imagens de satélite, mostrando o padrão de desmatamento. Inclusive utilizando diferentes resoluções espaciais, né? Essa ferramenta do INPE permite estar trabalhando aqui modelos com diferentes resoluções. Bom, geoprocessamento e SIG. Quando os dados espaciais, então, do geoprocessamento são organizados, analisados, interpretados e apresentados de forma útil para atender alguma tomada de decisão, seja lá a área que vocês irão atuar, né? Você transforma essa informação, né, utilizando aí o geoprocessamento. E a ferramenta para fazer isso são os softwares de SIG, né, que a gente vai definir aí na sequência. O que é o SIG? Sistema de Informações Geográficas são, então, os softwares computacionais para a área de geoprocessamento. Então, a característica forte de um SIG é exatamente a sua capacidade de integrar dados geográficos de diferentes fontes para uma mesma base de dados. Né? E o SIG, então, é o que vai oferecer um conjunto amplo possível ali de estrutura de dados e algoritmos capaz de processar e analisar essa grande diversidade e concepções do espaço, como a gente acabou de ver. Tá? O SIG ainda oferece os mecanismos, então, de manipulação, análise, consulta, recuperação e visualização e plotagem da base de dados, que muitas vezes você quer também produzir uma cartografia final, mostrar para o técnico ali, plotado no mapa, o que você obteve aí com o software de geoprocessamento, né? Bom, na literatura vocês vão encontrar diferentes definições aí do que é o SIG,
Então está aqui a definição de Burrow, que caracteriza ele como um conjunto poderoso para coletar, analisar, recuperar, transformar e visualizar dados do mundo real. Já Cohen foca muito nessa questão da capacidade de resolver problemas, né, de executar as análises em geoprocessamento. Goldschmidt diz que o valor do SIG exatamente é na capacidade de analisar dados espaciais, porque se não for para analisar, né, gente, vocês podem estar pensando num software só de cartografia. Tá? Eu poderia ter um software de geoprocessamento que é só para cartografia automatizada. Você não vai fazer análise nenhuma. E aí você não tem um SIG, você tem somente um software de produção cartográfica. Tá? Mas não, Goldschmidt diz que o SIG é exatamente na capacidade de analisar espacialmente os dados. E Dan Germond diz que agrupa, unifica, integra e coloca a informação num novo contexto, facilitando aí a extração das informações, né? Bom, a evolução do geoprocessamento na área de mapeamento, na área de gerenciamento, de localização, de modelagem e de simulações ou de prever as coisas do mundo real, né? Na área de modelagem, de mapeamento, você tem aí a evolução, né, de novos dispositivos de captura de dados, usando aí as estações totais, GPS. Hoje, no seu celular, você tem também a captura de sinal de GPS para ter a localização, né? Então, muitos aplicativos no seu celular usam a localização em tempo real. Imagens de alta resolução, tanto por satélite e também por drones, né? Surge aí na área de mapeamento para escalas de detalhe, realmente levantamento com drones. Na área de gerenciamento, surge aí os bancos de dados com padrões de interoperabilidade de dados geográficos, né? Utilizando ali os padrões OGC. E o PostGIS, que é uma das propostas desse curso, é ensinarem a vocês trabalharem com um banco que segue esse padrão internacional. E com isso surgem modelos semânticos e de interoperabilidade, porque aí independe se você vai estar trabalhando com QGIS, com ArcGIS ou com TerraView ou um outro software qualquer, se o dado ele está num padrão internacional, você tem ele ali disponível para você usar. E imagino que na ATEC, que vocês tenham muitos projetos aí de uso corporativo, vocês podem ter as bases de dados disponíveis em diferentes bancos e os alunos, né, os funcionários, os clientes poderem estar acessando essa base com qualquer software, não precisa ser especificamente aí com o QGIS, né? E surge também aí o gerenciamento de grandes cubos de dados, né? Como eu citei o Big Data aí do Brasil Data Cube do INPE, né? E da questão de localização, sistema baseado em localização, LBS, gerência de informação distribuída, que acho que para vocês também é muito importante. Na área de modelagem, a construção de cenários ali para definir modelos ali matemáticos, lógicos, e como eu disse, né, fazer o uso de linguagens de programação, porque às vezes você não vai encontrar uma função, uma ferramenta pronta no mercado, né? Às vezes sim, existem aí grupos aqui no Brasil hoje que usam as linguagens Python e a linguagem R, que você encontra muita biblioteca pronta, então é um copiar-colar de parte de código de uma pessoa que já desenvolveu parte daquela ferramenta e você vai só ajustar e customizar para a sua área, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então, aprender também, tá? Eu digo que sempre um usuário básico de geoprocessamento sabe os conceitos e sabe operar qualquer software de geoprocessamento. Mas um usuário intermediário, avançado, com certeza ele quer mais. E aí é importante você conhecer uma dessas linguagens, aí, a linguagem Python e R, e também a linguagem SQL, né, que é a linguagem de banco de dados. Porque dentro do Python e dentro do R, você pode estar chamando
funções ou usando scripts em SQL, que é a linguagem padrão de banco de dados relacionais, como o Postgres, o PostGIS, o Oracle ou outro banco de dados qualquer. Tá? Na área de prever, incorporar aí a dimensão temporal. Então, a gente tem aí a necessidade hoje de trabalhar não só o espaço imediato, mas também o tempo, né? Olhando para trás, o atual, e prever coisas futuras. Construir cenários, né? Em função dessa temporalidade dos sistemas, e trabalhar a questão de evolução disso, né? De uso do solo, da população, da hidrologia, do clima, da agricultura, né? Ver o que está acontecendo com o cenário aí na questão de agricultura para poder prever safra, né? Então é muito interessante você estar usando a questão aí temporal associada ao SIG. Bom, eu falei lá atrás que o CAD surgiu junto com o geoprocessamento, né? E só para diferenciar um sistema CAD básico, né? O CAD básico ele trata ali os dados de forma digital em coordenadas de papel, né? Em milímetros ali de papel. E você tem dentro de um ambiente CAD a regularidade dos objetos. Por isso que o AutoCAD foi muito usado por muitos anos aí e é usado até hoje para a área de arquitetura, engenharia, para a área de mecânica, onde você traça objetos, né, como uma engrenagem, enfim, trabalhar qualquer desenho e normalmente sem atributos, né? Você pode até criar um atributo ali para uma polyline ali do AutoCAD, mas não tem a mesma finalidade de uma tabela de banco de dados igual você tem nos sistemas de geoprocessamento. Mas pensando nisso também, a própria Autodesk, que é a empresa da AutoCAD, ela evoluiu, né, nessa questão do geoprocessamento. E existe lá o AutoCAD Map, que já começa a trabalhar também o mesmo ambiente CAD com as informações ali dentro de um sistema cartográfico digital ali para poder mexer também com o geoprocessamento. Mas aí os SIGs, né, SIGs específicos, inclusive, como a URSID da Autodesk, que é um software pago, e outros aí da área de sensoriamento remoto, né? Você tem em paralelo softwares livres, né, na área de geoprocessamento, que captura aí a localização do espaço na superfície da Terra e considera o modelo cartográfico, e você ter ali em coordenadas geográficas, latitude e longitude, a posição das suas feições dentro do espaço. Considera a topologia do espaço, né? Então, no SIGS, ele entende que uma linha aqui ela é fronteira entre dois polígonos que são vizinhos, né? E trata ali as informações descritivas na forma de tabelas de banco de dados para você recuperar, dar manutenção e executar criar, na verdade, novos atributos aqui em função das técnicas de geoprocessamento que você está trabalhando. Tá? E para finalizar aqui a estrutura geral de um SIG, né? Então, através da interface, né, que padrão hoje é gráfica, né, de janelas, você tem as ferramentas de entrada e integração de dados, as ferramentas de análise e consulta espacial e as ferramentas também de visualização e plotagem para produzir a cartografia final. E tudo isso passando por os mecanismos ali da gerência do dado, que o teu dado ele pode estar aqui nesse banco de dados geográficos em diferentes arquiteturas. Essa é uma das maneiras que a gente vai ver de trabalhar o geoprocessamento aqui com o QGIS, né? O seu mapa aqui com o ponto, linha e polígono e a parte descritiva, ela pode estar em diferentes arquiteturas armazenando ali os dados e trabalhando de forma transparente para você, num único ambiente ali dentro do teu projeto do QGIS, várias camadas simultaneamente, né?
Bom, em resumo da história, né, ou das análises espaciais, né, o objetivo do geoprocessamento é, na área de localização, me responder aonde está. E aí, coisas do tipo, quais são as áreas com declividade maior de 20%? Então, pensando na área de agricultura aí, eu quero saber onde é melhor plantar determinadas espécies em função da inclinação do terreno e ele me indicar as áreas mais favoráveis em função desse critério, que é a inclinação das encostas. Né? A condição, qual é? Né? Qual é a população da minha cidade em função da, da distribuição espacial, né? Dentro dos diferentes setores da minha cidade. Entender o que mudou, né? A tendência, se determinada área, por exemplo, ela era produtiva. Então, há alguns anos atrás, eu poder pegar uma imagem de satélite, comparar com uma imagem recente e ver que aquela área ela não era cultivada durante vários anos, e aí entra até essa questão da reforma agrária aí em cima, batendo nos grandes latifúndios aí, mostrando que aquela área não é produtiva e que pode sofrer aí um parcelamento para fins de reforma agrária, né? Roteamento, qual o melhor caminho? Eu acho que aqui é uma das áreas que interessa muito para vocês, que é o melhor caminho, por exemplo, para ir de um ponto a outro da sua malha de rede, né? A questão dos padrões, né? Qual era a distribuição de um fenômeno como, por exemplo, a ocorrências de dengue na cidade lá de Fortaleza, e eu analisar se esse padrão tem a ver, por exemplo, com a questão do saneamento na minha cidade, né? Ou se tem a ver com alguma coisa da renda das famílias naquela área, né? Enfim, analisar a distribuição aí na forma de padrões. E modelos, fazer a simulação, né? O que acontece se, né, eu desmatar, por exemplo, a Amazônia nessa questão climática, ou se eu pavimentar o trecho de uma rodovia, qual o impacto ali naquela área. Enfim, a fim de analisarmos e executarmos as operações de um SIG, nós necessitamos, tá, de sistemas específicos, como o QGIS, o TerraView, o ArcGIS ou outro dado qualquer, para trabalhar de maneira organizada, né? Então, é muito importante a gente pensar no início do trabalho, na questão da modelagem, na questão da modelagem cartográfica, né, para depois você não ter que refazer o trabalho duas vezes. Porque, às vezes, dependendo da maneira como você organizou os dados nas diferentes tabelas lá num banco da empresa, ela atende muito bem um departamento, mas outro departamento ficou prejudicado porque não foi pensado a fundo ali. E aí você muitas vezes vai ter que ter um retrabalho de refazer, reorganizar os dados para atender todos os usuários daquela mesma empresa, né? Bom, então essa primeira parte aqui ela é só teórica, não temos exercícios nessa primeira parte, e a gente vai dar uma pausa aqui de 5 minutinhos só para tomar uma água, verificar se tem aqui alguma pergunta, e a gente retoma para a segunda parte de hoje aí.